Ok, boa noite a todos, bem-vindos. Nossa segunda aula ao vivo, online, nesta jornada do segundo módulo, Escola dos Mistérios Existenciais. E já se passar, estamos na quinta semana já. E muitas coisas que vocês já tiveram contato nessas últimas 4 semanas. Hoje foi a quinta aula que fomos que foram colocados no grupo de vocês, ah, que é a projeção astral. Então, nas últimas semanas foram o mundo e as dimensões dos sonhos, o campo quântico e geometria sagrada. E vocês já estão fazendo as vivências do Nexus, o caminho da vida, mapa da vida. E agora vocês estão entrando no segundo triângulo, porque Nexus são 3 triângulos. O triângulo de autoconhecimento, auto-reconhecimento, que é caminho da vida, mapa da vida. ah, e agora vocês estão entrando no segundo, que é bioalinhamento. Aí começa a meditação de 21 dias. Então, tudo isso acontecendo paralelamente e as atividades vão intensificar a partir dessa semana. Aí vocês, além dos 21 dias do Nexus, vocês vão começar agora a prática de projeção astral e em seguida cura à distância, que é o objetivo de projeção astral, é você ganhar consciência de como você se move através do campo e como você pode atuar no campo. Então, isso é a atividade que vocês vão começar a fazer a partir dessa semana, somando conexos. Ou seja, eu só dou trabalho para vocês. E vai aumentando. Mas estou muito animado. Este segundo módulo tem muitos motivos que me levam a celebrar junto com as pessoas que estão nesta jornada. E porque a forma que a segundo módulo foi construída é profundamente transformador. E vocês já vão começar a perceber isso. Eu vou reforçar o que eu falei no nosso primeiro encontro nesta jornada do segundo módulo. Tenha muito presença, para não dizer paciência. A diferença entre paciência e presença faz toda a diferença. Então, na vida, quando você coloca que você está tendo paciência com você ou com qualquer situação, existe uma crença de ansiedade, de que você está esperando algo acontecer. Então, quando você fala que eu estou tendo paciência comigo, eu estou tendo paciência com algum tipo de situação, então você de fato está cutucando uma crença de ansiedade. Mas quando você substitui a paciência com presença, estou tendo a presença absoluta comigo numa situação e presença com a própria situação. Muda, o sentido muda totalmente. Então, isso é que precisamos. E, na verdade, essa é uma das lições profundas que esse segundo módulo traz para nós. Presença. Porque as atividades que vocês estão fazendo requerem essa atenção, requerem presença. Então, não é paciência. É simplesmente o momento que você estiver fazendo essas vivências traz presença. Presença traz a sensação de vazia e de estar inteira. Então, quando você começa a perceber
as vivências desta forma, você começa a perceber a sua vida dessa forma também. Aí que as coisas começam a fluir bem mais rápido e bem mais fácil. Então, daqui a pouco eu vou ouvir de vocês como vem sendo até agora, aí ajudar vocês a ter maiores entendimentos na jornada até agora. Mas por enquanto eu quero trazer algumas atualizações, como eu gosto de fazer. Quando eu encontro com vocês uma vez por mês, para mim é um grande alegria mesmo, um momento que eu consigo trazer alguns entendimentos a mais, além de escutar vocês e trocar com vocês. E quero falar um pouco sobre o mundo e as dimensões dos sonhos em relação ao campo quântico e à geometria sagrada. De tempo em tempo, acontece determinados, vamos chamar de fenômeno, e que acaba aparecendo para nós no mundo e as dimensões dos sonhos, que a gente perceba assim, não é só um sonho, é mais que um sonho. De tempo em tempo, acontece o que chamamos de abertura no campo. Em inglês a gente chama de fenda, como se fosse que alguma coisa abriu no campo, porque as dimensões são entrelaçadas. Então, às vezes, você está sonhando com você mesmo numa situação que não é bem a situação que você está vivendo, que você conhece nesta dimensão, mas é próximo. Então, ultimamente, algumas pessoas vêm relatando situações onde ele estava sonhando e se vê numa situação diferente, mas diferente de um sonho, a pessoa está se observando. Hoje eu estava conversando com um amigo que passou por uma situação dessas. Ele estava numa casa dormindo. Aí, de repente, ele começou a sentir uma tontura. Alguma coisa estava diferente. É como se fosse que ele estava drogado. Aí essa tontura levou ele a desmaiar na cama. Ele não sabe quanto tempo que ele estava desmaiado. Mas aí ele acordou. E quando ele acordou, ele estava totalmente desorientado. Aí ele sentiu vontade de ir no banheiro. Quando ele levantou, indo para o banheiro, ele parou no meio da sala. E ele começou a ver, como se fosse visão dele mesmo, andando pela sala. Aí ele se viu entrar no banheiro. E atrás do vaso, no banheiro, ele se viu pegar uma substância que parece droga. E ela era para ele usar. E ele estava usando. Ele estava vendo essa situação e ele que estava observando estava tendo toda a sensação da influência daquela mesma substância que ele estava usando. Aí ele conseguiu pegar, de tão real que era, ele pegou o telefone e chamou alguém, chamou um parente para vir para ajudar ele. Então, isso é uma das situações que eu escuto recentemente. E de algumas semanas para cá, até mesmo nas vivências que eu faço nas cerimônias, eu percebo uma abertura entre dimensões. Então, quando isso acontece, os sonhos mudam. Os sonhos não são apenas sonhos, entre aspas, comum. Então, pessoas começam a acessar diversas dimensões com maior nitidez. Então, eu queria trazer essa informação para vocês, caso alguns de vocês está tendo
sonhos parecidos. Então, nas informações que eu trouxe sobre o mundo dos sonhos, vocês já perceberam que os sonhos, como conhecemos, são os mundos, as dimensões que nossas consciências participam. E às vezes a gente lembra algumas coisas, muitas vezes a gente não lembra conscientemente, mas as informações que acessamos ficam. Então, com esse entendimento dos mundos e as dimensões dos sonhos, avançamos para maior entendimento sobre o campo quântico, como o próprio campo é organizado, como ela funciona, e a geometria sagrada, a geometria que é o primeiro blueprint que se forma quando intencionamos e decidimos fazer uma coisa, se forma uma mandala. Então, essa informação vocês vão passar a utilizar nas próximas vivências de projeção astral e cura à distância. Tudo gera uma forma geométrica. Então, quando você intenciona de estar com alguém com a finalidade de trazer a vibração de cura, a presença seu, junto com a presença da pessoa e a intenção estabelecida, manifesta-se uma forma geométrica. E se você olha nas suas mãos, às vezes é perfeitamente visível. Então, essa forma geométrica que transferimos para o campo da pessoa, tudo é luz, vibração, luz. Quando eles se encontram, eles criam e geram uma outra frequência que traz cura e harmonia. Então, vocês já estão começando a fazer os 21 dias de meditação Nexus. Isso também, quando soma com outras meditações que vocês vão começar a fazer, de projeção astral e cura à distância, vai começar a abrir campos de sonho. Então é por isso que eu estou começando hoje trazendo essa informação para vocês. Então é bem possível com a abertura que temos atualmente, que é desde algumas semanas para cá, no campo, as meditações de Nexus de 21 dias vai mexer muito com vocês, junto com as vivências de projeção astral e cura à distância, vai mexer muito no campo de vocês. Então, novamente, a única coisa que precisamos ter é presença. Não é paciência, é presença. Então, simplesmente fique sereno e cada vez mais você vai modificando seu campo. Isso já está acontecendo, mas a partir desta quinta semana, isso vai acelerar a modificação e a percepção, a expansão do campo de vocês vai acelerar. Então, outra coisa que eu quero trazer atenção é sobre o que chamamos de expansão da consciência, porque é isso que já vai estar acontecendo cada vez mais com vocês. Então, eu quero que você entenda que a consciência, de fato, não expande de um ponto A para ponto B. Porque quando você começa a fazer as vivências do Nexus, que é bioalinhamento, que eu vou falar um pouquinho mais sobre essa vivência daqui a pouco, você começa a ter experiência de viajar através do tempo e espaço. Então é como se fosse que o ponto de partida é aqui para outro ponto no passado, outro ponto no futuro. Essa é uma coisa. Quando você começa a fazer projeção astral, a percepção novamente é que você está partindo do espaço onde você está deitada para algum outro espaço. Então, é isso que pessoas chamam de expansão da consciência. Então, eu quero ajustar esse entendimento para facilitar o processo que vocês já vão começar a ter.
Você, como consciência observador, você não está, de fato, se movendo de ponto A para ponto B. O que você está fazendo? Você está movendo atenção para perceber outros espaços onde você também está. Diferente de você achar que você está deixando um espaço para outro espaço. Aí você está partindo daqui e expandindo para lá. Então, não é isso que ocorre. Então, é importante trazer esse entendimento de que não é daqui para lá. É você estar aqui, ao mesmo tempo você está lá, ao mesmo tempo você está em todo lugar. Então, isso é o que chamamos de omnipresença. Então, a consciência que você é omni. Omni é palavra grego que significa total. Então, omnipresença é o que você é. Então, quando eu falo que não é paciência que você precisa, é presença. Então, eu quero chamar muito atenção para a presença. Porque quando você perceba que você é a presença, e essa presença não está expandindo para lugar nenhum, é uma presença que já ocupa todo lugar. Esses lugares podemos denominar passado, podemos denominar futuro, podemos denominar outras dimensões, podemos denominar outras cidades, outros espaços. Então, você é a presença que já ocupa todos esses espaços, dimensões, no sentido que chamamos a omni. Então, o que você vai estar fazendo é perceber, observar e participar como consciência em diversos espaços-tempo. Então, eu quero que você entenda isso que eu acabei de explicar, porque vai te ajudar muito a facilitar o processo que vocês já vão começar. A meditação bioalinhamento de 21 dias de Nexus, o que vai acontecer? Que durante 21 dias, você lembra o que você colocou lá no mapa da vida, lembra as coisas que você acessou no caminho da vida, e que trouxe várias lembranças da trajetória da sua vida. Tem outros eventos, momentos que possivelmente você não está lembrando mais. Quando você começa a atividade de meditação de 21 dias, você vai perceber que espontaneamente a sua consciência vai te levar para determinado tempo, espaços que você não está nem lembrando mais. Porque você, como consciência, no espaço que você considera passado, quando acontece alguma coisa e você não conseguir resolver o que aconteceu naquele espaço e fica algum tipo de dor ou mágoa, aí trava alguma coisa. É como se fosse que você deixou um sinal de o que chamamos de frequência. Vamos chamar de um fragmento da sua frequência fica naquele espaço-tempo. Mas você flui, você continua. Aí acontece algum outro evento que você não conseguir resolver emocionalmente, energeticamente. Acontece novamente outra fragmentação dessa essência que você é. Aí você continua existindo, você continua fluindo. Em determinado momento na vida, você ficou fragmentado. Você, como frequência, fica fragmentada em vários espaços-tempo. Aí começa a perder o que chamamos de força vital. Então, a força vital começa a enfraquecer. É por isso que muitas pessoas, chegando a determinado momento na vida, isso não tem a ver com a idade. Às vezes com 30 e poucos anos, às vezes com 60 e poucos anos, e não é tempo que a pessoa viveu, mas a intensidade,
dos eventos que impactaram a vida das pessoas. Aí essa fragmentação é o que você vai começar a alinhar durante os 21 dias. Então, alguns eventos você vai lembrar, porque você já levantou esses eventos no mapa da vida. Outros eventos você não está lembrando mais, mas você vai lá espontaneamente. E quando você chegar lá, o que está acontecendo? Você, consciência neste momento da sua vida, vai reencontrar com você, consciência naquele espaço-tempo. Pode ser na infância, pode ser na adolescência. Aí cabe você agora levar a sabedoria, a maturidade que você tem neste momento da sua vida para conversar com você naquele evento onde você ficou fragmentado. Aí você acolhe você resgata você mesmo naquele evento, naquele espaço. Essa reintegração é o que chamamos de nexus. Nexus é palavra que significa reintegrar ou religar. Isso é o que significa nexus. Reintegrar ou religar. Então, a meditação que você vai estar fazendo esses 21 dias é exatamente isso que você vai fazer. Trazer reconexão de você com você mesmo. A força vital vai voltando. Aí você vai começar a se sentir mais inteira. Por que que isso ocorre de forma que ocorre? Porque passado não existe. Então, esse espaço onde você foi para resgatar fragmento de você mesmo, só é possível fazer isso no único espaço-tempo que existe presente, momento presente. Então, vamos imaginar que durante esses dias que você vai estar fazendo essas vivências, que você está sonhando, meio acordado. Aí, de repente, uma senhora ou um senhor, já com mais idade, chegar e começa a conversar com você sobre a sua vida neste momento. Talvez você está passando determinados desafios. Aí ele ou ela começa a conversar com você e fala, olha, fique tranquilo que isso vai passar, não é grande coisa. Você tem a força, sabedoria para lidar com isso. E na verdade você está bem. E isso logo vai passar. Aí você ouvindo essa pessoa, você começa a se sentir melhor. E você percebe que tem algo bem familiar sobre a pessoa. Olhando mais de perto, talvez você pergunta, às vezes você acha que é um guia ou um ser que vem para te ajudar. Aí, olhando bem de perto, você percebe que essa pessoa parece muito com você, com mais idade. E se você perguntar quem é a pessoa vai dizer: eu sou você mesmo. Aí você vai perguntar: eu como? Você é meu eu maior ou você é um meu guia? Aí a resposta: não, eu sou você mesmo, no espaço-tempo que você considera futuro, que para mim é presente. Então você está conversando com você mesmo em dois espaços, e esses dois espaços são presentes. Aí, se você for explicar para você que você está vendo onde que você está no seu presente. E onde que ele ou ela está atuando no seu presente também. Então, aí você começa a se sentir melhor, mais integrado. E esta pessoa que é você, no espaço onde ela está, que você considera futuro, também está se sentindo melhor. Então, o que eu acabei de descrever é exatamente o que você vai fazer durante esses 21 dias. Porque se você pudesse voltar no passado, entre aspas, passado, para encontrar com você na fase de criança ou adolescente,
e você está passando determinado desafio. Aí, de repente, você começa, do nada, você começa a se sentir melhor. É como se fosse que alguma voz interior está dizendo isso que estou dizendo agora para você. Isso vai passar, está tudo bem, você vai sobreviver, você logo vai ficar bem. Aí você começa a perceber que seus sentimentos estão mudando muito rapidamente. Então, eu posso dizer para você que é você, durante esses 21 dias, que voltou no que você chama do passado para conversar com você naquele tempo e espaço. E isso vai estar acontecendo no seu presente aqui. Aí isso também vai estar acontecendo no seu presente naquele tempo e espaço passado. Parece papo maluco, ficção científica, mas é realidade. É realidade. Então, ou seja, você vai começar a fazer algo agora que você já fez. Aquele passado, aquela criança no passado, agora você vai fazer o que você já fez, que mudou a percepção dele ou dela no evento que você denominou passado. Então, o levantamento que você fez, os registros que você fez no mapa da vida, aquelas pontinhos azuis, vermelhos, agora que você vai pegar essas informações e você vai trabalhar essas informações com a meditação de 21 dias que você vai fazer. Então, fique atento ao mundo e às dimensões dos sonhos quando você começa a fazer essas vivências, porque a ele vai te levar para além dessas dimensões, essa dimensão que você conhece em determinados momentos. Nexus também tem essa abertura, esse alcance para espontaneamente, quando você está dormindo, principalmente depois das meditações, quando você está dormindo, às vezes vem sonhos de você em outros espaços, eventos que você não tem lembrança, sendo algo que você já passou nesta dimensão. Ele te leva a acessar outras dimensões, porque Nexus tem esse alcance também para trabalhar outras dimensões. Então, eu queria trazer essas informações para vocês, para melhor preparar vocês para essas meditações de 21 dias e também falando um pouquinho mais sobre projeção astral que vocês vão começar a treinar agora. Não tenha expectativa como você imagina que projeção astral funciona, porque muitas vezes a pessoa fica lá deitada ouvindo a meditação e às vezes tem a percepção nítida de você mesmo estar fora da densidade do corpo físico. Às vezes. Mas muitas vezes não é assim que a projeção astral acontece. Porque quando a gente utiliza a palavra projeção astral, então a pessoa pensa que tem que projetar a sua própria a essência fora do corpo físico, o que chamamos de astral. Então a pessoa tem que projetar aspecto astral fora do corpo físico. Então esse nome às vezes traz confusão. Esta terminologia de projeção astral traz certas expectativas que não é bem assim que funciona. Então, o que você tem que estar atento durante a prática de projeção astral é a expansão da percepção da consciência. Expansão da percepção da consciência. Então, isso é a verdadeira projeção astral. Então, é como se fosse que você está aqui deitado. Aí, na condução da meditação, você perceba que você está tendo sensações, percepções
do espaço onde você intencionou ir. Então não é que você vai sair do corpo, como às vezes você vê no TV ou no vídeo, aí a pessoa está andando na sala, olhando para seu corpo. Isso acontece às vezes. E quando acontece, muitas vezes é espontânea. Então, é espontânea. Então, não cria essa expectativa. Entenda que é algo mais sutil que atua no campo da percepção. E assim você vai começar a relaxar mais, se permitir mais a perceber. Então, novamente, eu preciso dizer e enfatizar que você não sai de um espaço para outro espaço. Você só vai passar a perceber melhor os espaços onde você, como consciência, já está. Perceba e também poder participar. É disso que se trata. Então, essa é a informação que vocês precisam ter para melhor preparar vocês para as próximas semanas nessa jornada. Então, eu quero saber como que está sendo, como que vocês estão, e etc. Agora eu quero ouvir de vocês. Rex, eu tenho umas perguntinhas aí. Sim, Caios. É, até nisso que você acabou de falar, tinha a ver com a minha dúvida, que é justamente essa questão, às vezes, de nomenclatura, que a gente vê por aí, tipo, nomenclatura de corpos. Corpo etérico, corpo emocional, mental, e aí divide mental, né? Superior, búdico, átmico, enfim. E corpo astral, que às vezes engloba emocional, etérico, às vezes engloba um mental inferior, enfim, tem essas nomenclaturas que variam conforme a literatura e que justamente dá essa impressão quando a gente lê que você sai num corpo mais sutil, com o formato do seu corpo e sai caminhando por aí. E eu achei importante você esclarecer bem isso, porque essa é uma expectativa, pelo menos na minha cabeça, que naturalmente gera de, opa, então eu tenho que sair e me ver parecido com o que eu tô deitado. E aí, que corpo é esse? Realmente começa a entrar, né, com essas elaborações. Então, se puder esclarecer, por favor. Se for se entender pertinente a sua visão dessas nomenclaturas de corpos, né, embora você tenha acabado de falar que o importante é a, o foco na consciência, porque ela vai expandir. Mas você também disse que às vezes pode acontecer de você sair num formato de corpo. E uhum. nesse caso, esse corpo astral, que me parece o nome mais genérico, ele engloba o quê? Que Ok, tipos de corpos estão incluídos nisso? sim. Ah, você essencialmente não é corpos fatiados. Então, isso que você falou agora é interessante, porque às vezes traz uma percepção de corpos fatiados e denominados em diversas escalas. O que, na verdade, essas literaturas buscam explicar são frequências. Então, o que nós somos são frequências. E a escalas, melhor forma de você ver isso são escalas de vibrações. Então, eu vou explicar de forma ilustrativa. Um, Vamos imaginar uma pessoa que pratica desintegrar corpo física num espaço e mover esse corpo física para um outro espaço que podemos chamar de teleportar o corpo de um espaço para outro. Então, para isso, a prática, na verdade, é mudar a frequência vibratória do corpo. E isso começa, primeiramente, na esfera da crença de como o corpo é, e na esfera de crença de como tudo é.
Então, nós temos a crença de que corpo é denso, é uma densidade que não cruza a parede e pode pegar coisa sólida e não atravessa a mesa, coisas assim. Então, primeira coisa que as pessoas que fazem essas práticas é que eles dissolvem essas crenças antes de qualquer coisa. Aí eles trazem a crença verdadeira de como o corpo é, como matéria é. Matéria é vibração. Então, escalas de vibrações é o que muda, Caio. Então, corpo precisa vibrar em determinada escala para parecer esta densidade que conhecemos. E então, quando a pessoa começa a vibrar, fazer o corpo vibrar numa outra escala mais leve, então o corpo sutiliza. Aí podemos dizer que é corpo etérico, corpo astral. Então, às vezes é visível para algumas pessoas, às vezes parece que passa invisível. Então, as pessoas que têm essa prática de fazer o corpo vibrar em outras escalas mais sutis, às vezes, verdadeiramente, eles passam em determinados lugares e pessoas não veem eles, porque as pessoas que vibram numa outra escala frequencial têm dificuldade de ver alguém que conseguir vibrar seu próprio corpo numa outra escala. Da mesma forma que seres que vibram o corpo deles numa outra escala frequencial, eles passam despercebidos por nós. Então é por isso que tem pessoas que vê seres no ambiente e outros não vê. Aí quando esses seres decidam se aparecer para nós, o que eles vão fazer? Eles mudam a vibração do corpo deles, densifique essa vibração para que possamos perceber na vibração perceptual do nosso olhar. Aí podemos dizer que tal ser apareceu. Apareceu fisicamente, você pode tocar nele e depois desaparece. Então, essas escalas de mudanças vibratórias do corpo é o que você estava referindo agora em literatura, que eles denominam diversos corpos, certo? Então, na projeção astral, nós não estaremos lidando com esses corpos. O que estaremos fazendo? Você está simplesmente deitado. A própria meditação que você vai ouvir, ele já foi gravada em determinadas frequências. Então, a condução já é feita para causar uma vibração no seu corpo, para sutilizar a frequência do seu corpo, possibilitando a percepção do que você então pode chamar de expansão da consciência, mas que eu não chamaria de expansão da consciência, porque você não está expandindo de ponto A para ponto B, é a percepção dos espaços onde você já está, uma vez que você é uma consciência cuja presença é omni, está totalmente em todo lugar. Então, é isso que essas literaturas estão referindo. Então, de uma forma mais pontual, mais claro, sem chamar de diversos nomes ou diversos corpos. É isso que acontece. Beleza, obrigado. Ajudou bastante. E mais uma perguntinha. Quando a pessoa não sonha, por exemplo, você falou que, melhor, não é que não sonha, que ela não lembra do sonho quando acorda. Você mencionou que isso normalmente acontece quando a pessoa vai para um estado delta muito profundo e aí não traz as lembranças, Sim, certo? sim. Tem algum outro motivo que a pessoa, não sei, além desse, que faz uma pessoa nunca lembrar? Porque eu conheço pessoas que nunca lembram, então, tipo, sonha 2 vezes por ano, melhor, lembra 2 vezes por ano do sonho e parece uma coisa
não sei, é diferente, né? Parece que ou bloqueou um pouco o contato, ou de alguma forma fez isso Uhum. por algum motivo interno, ou não sei, dorme demais, aprofunda muito o sono, né? Isso é um dos motivos. As pessoas que vão até escala e delta, e eles dormem profundamente, e quando acorda, simplesmente não lembram, mas todo mundo sonha. Se você fizer um estudo com essas pessoas, tipo num ambiente de laboratório, essas pessoas que falam que não lembram do sonho, e coloca todo o aparelho, electrodes, e monitora o movimento dos olhos, então aquele movimento rápido dos olhos que indica que a pessoa está sonhando. Tudo isso ocorre. Então, o registro num laboratório de reações fisiológicas, neurológicas, vai constar que a pessoa está sonhando. Então, agora, quando a pessoa acorda, não lembra. Um dos motivos é isso que você já falou. Outro motivo é a forma que a pessoa acorda. As pessoas que acordam muito rápido, por exemplo, sempre acorda com despertador. Então, a pessoa já dorme e já tem um horário para acordar. E quando a pessoa coloca despertador e tem horário para acordar, a última mensagem que a pessoa manda ah, para si mesmo é que precisa estar alerta, atenta para acordar em determinado horário. Então, isso não leva a pessoa a aprofundar no sonho. Então, todos os sinapses neurológicos, circuito neurológico, eles estão meio em alerta. Então, para eles não estar em alerta, a pessoa tem que dormir pensando assim que eu não tenho hora para acordar. Eu acordo naturalmente quando meu corpo acordar. Então, aí quando todos aspecto neurológico da pessoa recebe essa informação, aí a pessoa vai ter outra qualidade de sono, vai dormir mais profundamente. Aí quando acordar, sem tentar levantar, esse é o segundo aspecto. Quando acordar, sem tentar levantar, continue deitado, intencione para lembrar dos sonhos. A pessoa vai começar a lembrar. Essas pessoas que falam que não lembram. E outra coisa importante é que a pessoa fique com caneta e papel do lado da cama. Então, sem levantar, e só fica deitado, de olhos fechados, intenciona para lembrar os sonhos. A pessoa vai começar a lembrar detalhes meio fragmentados. Aí vai anotando, vai anotando. E sem pressa, daqui a pouco vai começar a construir as lembranças, porque a pessoa já treinou a mente para agir desta forma, para não lembrar por esses motivos. Então a pessoa pode voltar a treinar novamente a mente para lembrar dessa forma. Então, essas pessoas, isso que eu acabei de explicar, pode ajudar. Ok. Agora, deve ter casos que é algum tipo de desconexão neurológica e certos aspectos cognitivos, o que chamamos de aspectos cognitivos, que deve estar afetando neurologicamente a pessoa. Tem casos desses também. Mas a maioria dos casos, isso que eu acabei de falar pode ajudar. Oi, Beleza, Marcelo. obrigado. De nada. Boa noite, Bom, Marcelo. boa noite, Rex, e a todos. Rex, eu queria uma orientação sobre as meditações que você nos passa desde o 1 até agora, né? Eu já tentei fazer à noite, de dia, depois de dormir, acordar, não importa, eu durmo não, né? Eu apago ali no meio e eu sempre volto no final, Sim, naturalmente. E eu já fiz eu não consigo terminar os exercícios alguns. Então, do fogo, esse primeiro esquece. No meio, já tentei de tudo, Rex. De dia, de noite, depois de dormir, eu apago e acordo no. Queria alguma orientação, o que que eu posso fazer? ok.
Então, Marcelo, primeiramente, o fato de que você acorda no final significa que você não estava dormindo mesmo. Senão você não iria acordar no final. Você vai perceber que quando você não acorda no final é porque você dormiu mesmo. Quando você acorda no final é porque você não está de fato dormindo. Então, é importante sim acompanhar de forma consciente até o final, principalmente essas de 21 dias. Mas não cria ansiedade em relação a isso também, porque só o fato de você preocupar e não dormir, isso já cria certa ansiedade e já meio que derrota o próprio propósito da meditação. O que você pode fazer? É, eu lembro dessa história que eu sempre conto, nesse momento, de um discípulo que reclamou para Guru que ele sempre dorme quando ele medita. Aí ele perguntou para Guru, o que que eu faço? Aí Guru falou, você viu aquele poço lá? Ele tem 100 metros de profundidade. Vai lá e senta, coloca os dois pés dentro do poço e senta para meditar. Aí ele meditou profundamente, depois voltou para o mestre. Aí o mestre perguntou, e aí, dormiu? Aí ele falou que não, eu não dormi não. Então, é, ele não, ele não poderia dormir, porque ele sabia que se ele dormir, ele iria cair para dentro do poço. Então, essa é uma forma muito interessante de pensar. Se você lembra dessa história na hora de meditar, e muda a posição, senta, muda horário também. Então, isso ajuda. Outra coisa que você pode fazer que ajuda é durante a meditação, em determinado momento, abre os olhos e depois feche os olhos novamente. E respire, aí continua meditando. E novamente abre os olhos e fecha os olhos. Aí você não vai dormir, principalmente quando você fizer isso sentado. Abrir os olhos e fechar os olhos, você não vai sair da frequência da meditação. O que isso vai ocasionar, o fato de você abrir os olhos permite a luminosidade. Essa luminosidade, ele muda um pouquinho a frequência de ondas cerebrais. Se as ondas cerebrais estavam quase em teta, ele vai trazer ondas cerebrais de volta para quase alfa. Aí quando você fecha, ele muda novamente beirando teta. Então, é um truque de mudança da faixa vibratória das frequências. Abre os olhos e fecha os olhos. Então, isso pode ajudar. Experimente e me fale, tá? Aí, se isso não ajudar, outra coisa que pode ajudar é criar um pouco de desconforto. Esse pouco de desconforto é causar sensação de frio nos pés. Então, se você medita com meia, por exemplo, meia cria um conforto, um calor nos pés. Medita sem meia e pega toalha úmida, não é encharcada, só úmida e coloca no chão. Aí coloca os pés sobre essa toalha úmida sem meia. Então, como nós temos a terminal das nervos centrais, nervos neurológicos no solo dos pés. Então, quando você coloca os pés sobre toalha úmida, aí ele cria uma outra sensação, onde os nervos terminam no solo dos pés. Então, isso manda outro sinal para o cérebro. Aí mantém o cérebro num estado um pouquinho mais de
atenção, de alerta, diferente do normal. Então, experimente tudo isso e depois me fala, tá, Marcelo? Tá bom, Rex. Se eu não retornar em 48 horas, você manda ajuda aqui no post. Eu vou Tá, tentar, sim. tá certo. Boa Valeu, noite, obrigado. Júlia. Oi, boa noite. Eu só queria falar um pouco da minha experiência, assim, porque com a sua explicação aí, assim, clareou muita coisa, assim, para mim, porque sobre a projeção astral, porque a minha ideia de projeção astral era aquela que a gente vê nos filmes, que você sai do corpo, você vê lá seu corpo, né? Então, assim, eu nunca imaginei que eu já tivesse feito muitas vezes projeção astral. E aí, com a sua explicação, eu vi que eu já fiz muitas vezes, eu ficava sempre nessa confusão de saber, eu estava dormindo, eu estou acordada, eu estou sonhando, eu ficava sempre assim. E aí teve um episódio, foi que clareou um pouco a minha mente, mas eu não sabia que era projeção astral, que foi uma que eu estava realmente acordada, fazendo a meditação, e de repente eu me vi lá na fazenda onde eu nasci, caminhando assim com os pés no chão, e eu sentia os pés assim no chão, e aí eu fiquei assim na própria... Eu falei, uai, mas como que eu estou aqui se eu estou ouvindo a musiquinha da meditação lá do meu quarto? Como é que eu estou aqui? Aí, no mesmo instante, eu voltei de novo aqui. Eu nunca tive essa sensação de sair do corpo. O que eu tenho é uma sensação assim de ver. Por exemplo, quando eu comecei a fazer meditação, eu sempre via uma floresta. Aí eu via a floresta, eu via as folhas, eu via as árvores, eu via, sentia o vento, assim, eu via tudo, mas eu nunca tive a sensação assim de eu estar lá. É como se eu estivesse vendo, né? Então eu já tive sensação assim de ver uma praia que eu já fui, de repente eu vou, mas eu nunca vou nada consciente, não. Quando eu penso assim, eu quero ir ver tal lugar, aí nunca acontece. É sempre uma coisa assim espontânea, né? Sim. Então, eu estou aqui justamente para tentar fazer esse negócio mais consciente, né? Isso. De perceber essa... Aí, isso que você falou da expansão da consciência, é justamente isso que eu percebo. É como se eu estivesse vendo as coisas acontecendo. Né? Eu vejo assim muito. E uma outra coisa que eu queria comentar, que eu achei interessante, é que eu já tinha visto eu tive uns sonhos e eu fiquei com a impressão, eu falei, gente, esse sonho eu fui em outra dimensão. E é porque no sonho eu estava como observadora, eu via situações acontecendo, né? E o que eu achei interessante é que estava fazendo aquela meditação dos 21 dias e eu relatei os eventos todos que eu fiz tudo bonitinho, e de repente não veio um evento daqueles que eu tinha relatado. Veio justamente um evento desses que eu tinha presenciado. Exato. E eu fiquei sem entender, gente, por que eu estou vendo isso que eu vi lá no sonho, que eu chamo lá no sonho, está vindo para eu ver essa situação, que era uma situação assim, bem deprimente, né? E aí eu relaxei, fiz todo o processo, olhando, falando do jeito que faz na meditação, e aí eu achei interessante porque eu fiquei imaginando, eu acho que eu fui lá em outra dimensão e agora eu estava resgatando aquilo aqui, fazendo essa atividade que você passou aí. É isso mesmo, é tudo isso que eu acabei de falar, que você já vivenciou. É interessante. Olá, boa noite. Boa noite, gratidão. Assim, cada experiência, cada vivência e cada presença sua com essa sabedoria é só gratidão. Parece que até meu discurso é repetido. É porque não tem outras palavras. Porque a clareza, volto de novo, a clareza, a riqueza, a simplicidade e a amorosidade que você traz tudo esse saber é inexplicável. É inexplicável.
E assim, eu que já fiz outras formações e outras vivências contigo, Rex, meu Deus, como as coisas são claras. Hoje, tudo que você trouxe são coisas que eu já tomei consciência. Tipo, eu já percebi a expansão dessa consciência, porque realmente a gente perceber a consciência, ela é infinita já. Até aqui a gente trabalha assim, a consciência ela já está disponível, ela já está na sua infinitude, ela não tem limites. É eu que tenho que perceber essa expansão, porque as crenças, as nossas crenças, minhas crenças, elas vão limitando a percepção da nossa consciência. E conforme eu vou desconstruindo essas crenças, eu vou percebendo a expansão da consciência, porque ela é infinita. Então, a gente sempre está desconstruindo crenças. A todo momento, a todo instante, eu falo assim, o tempo todo o tempo, né? E não tem, é incrível. E quanto mais a gente tem essa consciência do que nós estamos fazendo, e eu sempre falo aqui, depois do último encontro contigo, a gente só tem que pensar como energia, nós somos energia, a gente tem que ver tudo como energia. Se eu ficar ainda preso às crenças de roupagem, rótulos, enfim, eu não consigo enxergar além disso. Eu não consigo enxergar além disso. E foi incrível, essa explicação sua das definições de corpos nossos é uma coisa que, claro, naquele momento que foi criado isso, foi criado na percepção de consciência que aquele indivíduo tinha. Mas hoje, na nossa realidade, se eu ficar preso àquilo, eu não vou perceber a expansão de consciência. Na verdade, eu não vou reconhecer a minha consciência. Eu não vou reconhecer essa expansão, eu não vou perceber essa expansão, porque eu ainda estou acreditando que existe só uma verdade das coisas, existe só uma forma de se chegar em algum lugar, e na realidade não é dessa forma. Na realidade, as possibilidades, da mesma forma que a consciência é infinita, as possibilidades são infinitas, e eu posso perceber a expansão da minha consciência com não é nem uma mensagem, totalmente da mensagem que o Léo recebeu, totalmente da forma, diferente da forma do olhar dele, do perceber, ou receber, ou absorver uma informação. Então, eu sempre digo, o que meus olhos vê, só meus olhos vê. Sim. Ninguém enxerga da mesma forma que eu enxergo. Então, como que a gente pode padronizar a percepção dessa consciência em expansão, ou essa consciência se expandindo, ou evoluindo, a gente desintegrando essas crenças? Não tem como ser assim. Então, Rex, é só gratidão mesmo. Eu estou, assim, extasiada, queridos outros. Eu fico contando qual é a próxima novidade. Qual a próxima novidade para eu absorver e eu estar aberta para receber, perceber, lembrar, porque é incrível, é muito rico, Rex. Você é um ser maravilhoso e você sabe e eu sei também que isso não é nem para, não é num sentido de diferenciar ou até que nem diz outro de um sentimento de talvez te colocar em outro patamar, mas não tem como não falar o quanto você é maravilhoso e o quanto você tem assim de amor, porque é o que o amor faz, é o que o amor faz. Então, assim, se tem um exemplo de amor aqui em representação fenomênica, em roupagem humana, eu conheci em você, eu vi em você. Eu já falei isso um dia aí numa vivência, e é verdade, porque nada do que você traz dói. Tudo que você traz, na realidade, é libertador, sabe? É você poder respirar de uma forma diferente, é você ter um alento de uma forma totalmente diferente do que a vida inteira. Na caminhada que a gente vai numa busca disso, busca daquilo, busca daquilo outro, que essas buscas, provavelmente hoje eu percebo que elas têm uma roupagem de crenças e elas fazem, ao invés da gente perceber essa expansão, ou se abrir o olho, enxergar mesmo, acordar, na realidade nos mantém dormindo. Então, gratidão, Rex, gratidão infinita. Grato. Sempre, sempre, ó. Nós amamos você e amamos todos que estão nessa escola dos mistérios.
fazendo essa caminhada juntos, porque todos somos uno, né? Ono, E Oni, né? importante sempre é lembrar de se divertir com tudo isso. É bem isso mesmo. Isso é essencial, porque quando você parar de se divertir com isso, aí alguma coisa não está legal. Então, Graça e leveza não sempre. Tudo tem graça e não pode leveza. ter peso. E, sabe, uma coisa que eu quero trazer como uma reflexão no momento que vocês estão agora na Escola dos Mistérios Existenciais, porque vocês já passaram aquele momento de toda aquela confusão existencial e uma coisa que sem eu falar, só vivenciando, vocês já perceberam nesta jornada. A Escola dos Mistérios vai dissolvendo aquela coisa que chamamos de crise existencial. Então, certos entendimentos vão surgindo. Acho que eu nunca falei isso, mas sem falar, você percebe que ele começa a dissolver crise existencial, porque você começa a lembrar, algo começa a mudar dentro de você. O que chamamos de crise existencial é quando a sua essência tem essa ânsia para lembrar, ele está borbulhando, está gritando, ele quer lembrar. Aí ele está se sentindo sufocado de tanto querendo lembrar. Aí a pessoa fala que entrou em crise existencial. Mas quando você está no movimento, como vocês estão aqui na Escola dos Mistérios Existenciais, de essa despertar, que eu chamo de lembrar, aí não tem crise existencial, porque você já está fazendo esse movimento. Então, e eu quero trazer também essa reflexão sobre medo existencial. Esse medo existencial ele esbarra em diversas crenças, né? As crenças que você tem de como as coisas são, como as coisas têm que ser. Então, quando ele entra em conflito com a forma que as coisas estão sendo, isso pode trazer medo. Eu estou falando isso porque tem pessoas que quando tá tudo indo muito bem, agora fala, então agora vamos fazer vivência de projeção astral. Aí a pessoa, a pessoa fala, eu vou sair do meu corpo e você não volta mais. Então, coisas assim. Aí você esbarra no medo existencial. Aí, então eu queria trazer isso também. É muito importante que você reflete sobre o que você considera seus medos. Então, eles são seus mesmo ou eles são medo dos outros que você acabou aceitando e trazendo como seus? Então, se for medo dos outros, deixa esses medos para os outros. Se não for medo dos outros, então que seja apenas medos, que não seja seus medos. Então, quando você vê medo como apenas medo, sem qualificar como seus, alguma coisa muda. Experimento. Algo muda. É impressionante isso. Então, quando você vê medo, mas não é seu, algo muda nessa relação de você com medo. Então, nós estamos no momento também de refletir sobre medo existencial
que pode ser algo que você talvez já está esbarrando ou ainda possivelmente vai esbarrar nesta fase que estamos entrando agora. As vivências vão intensificando, as percepções vão intensificando, você vai começar a transcender as percepções das realidades e das crenças que você tem ou tinha. E uma coisa muito bonita nessa jornada é que, sem falar muito, muitas coisas vão mudando sem sofrimento, sem dor, sem crise. Aí você nem percebe que você está mudando, que muitas coisas estão mudando na sua vida. Você só vai começar a perceber quando você para pensar como era e como você estava percebendo o mundo algum tempo atrás e como que você está percebendo a você mesmo e o mundo agora. Aí você percebe que muitas coisas mudaram. Então, eu encorajo muito vocês a trazer profunda serenidade e continuar trazendo nesta jornada como você já está trazendo na vida. E não pense em ter paciência contigo mesmo. Pense em ter presença. Gratidão. Rex, eu quero perguntar uma coisa, Sim, só que assim, ele vai fugir um pouco do assunto, mas é uma dúvida que eu tenho, e como veio, eu quero aproveitar para esclarecer. ok. Se a gente é consciência, omnipresença, né? Estamos em todos os lugares ao mesmo tempo, passado, presente e futuro. Essa questão de vidas possíveis vidas que a gente viveu antes de vir para cá, né? Esse histórico, assim, importa ou não importa? E a questão de também tem algumas coisas de níveis, assim, igual o nosso colega aí comentou, né? Que a questão de mônada, supramônada, essas coisas assim. Esses níveis são só referências também, eles não são realidades, né? Então, é isso, mais ou menos? Você fez umas 3 perguntas. E assim, mais uma, a questão de futuro. O que eu serei é uma projeção da realidade que eu quero criar, né? E ela existe ao mesmo tempo e eu só basta acessar ela, mas ela existe, né? Não sei. Ok, agora são 4 perguntas. Qual deles você quer que eu responda primeiro? Se você quiser, pode responder. Então, eu preciso que você me lembre dos 4. Meu Deus. Tá. A questão do histórico que a gente tem de vidas passadas. Ok. Paralelas. Se você senta para contar história da sua vida para alguém, aí você começa a contar essa história detalhadamente. No final, você diria que você contou a história da sua vida exatamente como foi? Não. Acho que E não. se você for contar essa história novamente em algum outro momento da sua vida, a mesma história, você vai contar como da primeira vez? Não. Então, a vida, na verdade, são as histórias que contamos para nós mesmo, de forma que lembramos, de forma que é real para nós. A realidade, como você perceba, é real para você. Se eu for contar a minha realidade, pode estar diferente, de forma que você perceba a mesma coisa que eu estou falando.
Então, aí isso significa que não é real ou não é realidade. Não, isso significa que estamos percebendo realidade de dois pontos de vistas. Então, a realidade é múltipla, a percepção da realidade é diversa. Então, esses espaços, dimensões, onde você existe também. As mônadas, que é o grupo coletivo das almas, que você participa, e a percepção que você tem aqui nessa existência como assinatura quântica. Então, tudo muda conforme a forma que você está percebendo realidade no momento presente. Porque o campo não é um quadro, pintura, não é um quadro fixo. Ele está sempre mudando, as cores estão sempre mudando, percepções estão sempre mudando. Então, piscou, abriu os olhos novamente, a realidade que você está percebendo no campo muda, a vibração muda, trazendo um novo olhar para você, uma nova percepção, uma nova emoção. Então, este olhar sempre no momento presente é o que você chama da sua realidade. Então, se você leva esse mesmo olhar para diversas dimensões, onde você participa, a mesma coisa que está acontecendo. Leva isso que eu estou falando agora para um entendimento maior sobre seres extrafísicos, seres de luz, seres divinos, seres de cura. Então, a forma que pessoas perceberam eles desde que a história do ser humano começou nesta dimensão. Em várias culturas, várias regiões geográficas, pessoas percebem essas mesmas frequências. E essas frequências, eles não têm forma humana, mas para que possamos interagir com eles. E eles escolhem organizar a frequência deles para aparecer perceptualmente humano. E quando eles aparecem perceptualmente humana, para que possamos ter uma relação mais próxima, além disso, eles aparecem perceptualmente humana, parecido com aquele grupo de pessoas na região geográfica onde eles estão. São negros, ou são nórdicas, ou são índios. Então, aí você percebe que é a mesma frequência que toma formas diferentes aparecendo para várias culturas e eles têm vários nomes. Então, as histórias que as pessoas vão contar sobre esses seres vai ser diferente, mas é a mesma ser e às vezes é a mesma história com um sabor totalmente diferente. Então é isso. Acho que eu respondi 3 perguntas entre os 4. A gente vai compreendendo, né? Dá para entender. Acho que respondeu todas. Respondeu, acho que todas. É a questão de futuro, de acesso de... Eu sabia que era 4, eu sabia que eu respondi 3. Então, mas essa minha aqui ficou respondida também. Mas continua. A questão do futuro. Então, faz essa pergunta do futuro novamente. É uma frequência que eu vou escolher para ser daquela forma. Ela não existe. Não, ela existe e eu só vou acessar porque eu quero acessar aquela forma. E ao mesmo tempo, a consciência experimenta outras formas de consciência, mas eu escolho aquela que eu quero ser. Ok, eu vou responder da seguinte forma.
Você lembra quando eu falei que quando você conta a história da sua vida, que já passou, você vai contar diferente. Você lembra que já aconteceu, só que cada vez que você conta é diferente. Se você consegue contar a história de o que já passou, de cada vez de forma diferente, imagina o futuro então. Por isso que eu entendi que já tinha respondido, porque essa exemplificação, ela responde o que você espera do futuro. Exato. Sempre vai ser o presente que vai determinar, então ele sempre vai ter essa infinitas possibilidades, é sempre o presente que determina. Isso e mesmo. o nosso campo emocional, sensação, emoção, presença. Exatamente isso, porque você já está acessando as emoções desse espaço-tempo denominado futuro. Ele já está existindo. Gratidão. De nada. Ok. Então, acho que por hoje tá bom. Senão, a gente passa a noite aqui. Para mim, para mim a gente vira a noite falando da vida. Ok. Então, gente, muito grato. Para mim é sempre em grande alegria esses momentos que temos para trocar um pouco. Aí vamos continuar com os estudos e vamos continuar mergulhando, ok? Gratidão. Boa Obrigado, noite, bom Rex. Boa descanso. noite. Boa noite.